paz do Senhor, meus amados irmãos, estamos aqui para mais um estudo da Palavra do Senhor, na lição da CPAD de número 12, que vai ser ministrada amanhã na Escola Dominical, Vivendo no Espírito. São 3 lições que falam sobre uma vida de avivamento, o avivamento na vida de várias partes que foram tratadas durante esse trimestre. Infelizmente não pude estar em todas as aulas da Escola Dominical. Graças a Deus, o motivo é que eu estava trabalhando. Então, louvado seja o nome do Senhor. A lição anterior eu cheguei até a gravar ela, mas acabei não postando. Estou cercado aqui de ruídos de comunicação e às vezes na hora de concluir o estudo vem um ruído e acaba atrapalhando todo o processo. Mas eu quero crer que nesse dia, nessa noite, a gente possa concluir esse estudo e que seja uma bênção para nossas vidas, porque esse é o objetivo da lição da Escola Dominical: abençoar a vida dos alunos, dos professores, todo o corpo discente e docente da Igreja do Senhor. Amém? Então vamos lá. O textual desta lição está em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que diz assim, o textual: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Ok? Então nós vamos partir desse princípio para atacar o tema da lição, que é vivendo no Espírito. Amém? Vamos orar então. Pai, nós agradecemos ao Senhor por tua bondade, por tua graça, por tua misericórdia, pelo teu amor em nossas vidas. Nós precisamos, Senhor, cada um de nós, de sermos abençoados pelo poder da tua palavra, que teu Espírito Santo possa agir soberanamente, poderosamente em nossa vida, nossa mente, nosso coração, para que possamos dar frutos ao Senhor de uma vida constante de fé, fidelidade, amor à tua obra e à tua palavra. Seja conosco, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Então, logo nesse primeiro versículo de Gálatas, a gente vê que Gálatas fala sobre os frutos da carne e os frutos do Espírito. Está mostrando aqui os frutos do Espírito. Nesse primeiro texto que nós acabamos de ler, o textual. Mas a verdade prática, ela diz assim: o avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. O avivamento espiritual traz uma realidade de vida no Espírito. Quem está avivado tem uma vida pautada na graça e no poder do Espírito Santo. Muito bem, o texto, a leitura bíblica em classe, nós vamos encontrar em Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao versículo 25. Vamos ler todo ele então. Diz assim: porque as obras da carne, versículo 19, Gálatas 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos, no Espírito, andemos também no Espírito. Esse é o texto que dará continuidade ao assunto de uma vida avivada, da obra de um avivamento
na vida da igreja, na vida do servo do Senhor, que é a igreja. A introdução, antes de passar para a introdução, como eu sempre faço, eu quero destacar os versículos aqui. De todos esses versículos que são lindos e magníficos para o nosso crescimento espiritual, esses 3 últimos versículos chamam muita atenção. Primeiro, versículo 23, que diz assim: contra essas coisas não há lei. Que coisas que não há lei? Né? O fruto. Os frutos que são mencionados ali, se a pessoa absorve e tem esses frutos, contra essas coisas não há lei. Não vai passar por nenhum julgamento aquele que vive no Espírito, né? Dando esses frutos do Espírito. E o versículo 24, ele é muito profundo, porque ele diz assim: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Meu Deus, essa é a parte mais difícil, meus amados irmãos. Porque todos nós somos de Cristo, graças a Deus. Nós aceitamos a Jesus Cristo, nós estamos na igreja. Eu, pela misericórdia, hoje estou pastor na seara do Senhor. Existem diáconos, obreiros, obreiras, missionários, missionárias. Existe um sem número de pessoas espalhado pelo Brasil e pelo mundo que faz parte do ministério do Senhor. Os cantores, os músicos e, meu Deus, um sem número de gente que faz parte desse ministério de Cristo. Os novos convertidos, os que estão se batizando, os que estão aceitando a Jesus, estão começando a caminhar, são esses que estão em Cristo. Mas o texto fala, crucificar a carne. É difícil. É difícil você viver um tempo da sua vida no mundo. Eu sei que é complicado isso. É difícil você viver um tempo na vida das pessoas. Tem pessoas que aceitam Jesus com 10 anos, com 15 anos, com 20 anos, com 30 anos, 40 anos, 50 anos e assim vai. Imagina uma pessoa que viveu 40, 50 anos no mundão e agora ele aceitou Jesus. Ele tem 40 anos, 50 anos de experiência do mundo e agora ele aceita Jesus. Como crucificar a carne e as paixões e as suas concupiscências de imediato? Então é uma obra muito grande do Espírito Santo que precisa ser feita na vida dessa pessoa, na nossa vida, né, para nos transformar. E é preciso uma ação muito grande também nossa, de cada um de nós, minha, sua, de todos nós, para que possamos vencer as paixões da carne e as concupiscências. A lição vai falar sobre isso, né? Mas é uma causa muito difícil de ser tratada na nossa vida em particular, estou falando individual. Cada indivíduo é atraído, atacado por essas paixões e essas concupiscências todos os dias. E isso faz parte da nossa carne. O irmão Paulo, lá em Colossenses, ele fala que nós temos que mortificar. O que é mortificar? Matar. Todo dia nós temos que matar os desejos que nós temos, essas concupiscências sensuais e carnais. Nós temos que mortificar essas paixões. Porque todas essas coisas que nós temos desejo são as coisas que agradam a nossa carne, agradam a nossa alma. Em contrapartida, desagradam o Deus que nós estamos servindo, o Deus que morreu na cruz para nos salvar. Porque o objetivo dele morrer na cruz é para nos levar para um outro caminho, um caminho muito mais excelente. E para viver nesse caminho excelente, nós precisamos largar, abandonar essas paixões carnais, essas paixões desse mundo presente. Amém? Então eu achei esses versículos muito importantes. Primeiro, viver no Espírito não tem lei. Mas como viver no Espírito, né? Como nós vamos viver no Espírito se nós temos paixões? Essas paixões são fortes na nossa carne, na nossa vida. Como desfazer dessas coisas para que nós possamos viver a vida completamente no Espírito? E o versículo 25, que é a conclusão dessa reflexão do versículo
22, 23, 24, a reflexão dessa ação, que diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Né? Então é uma reflexão que a gente pode fazer, e comumente a gente diz, né, que ser crente na igreja, dentro da igreja, é muito fácil. Porque dentro da igreja todo mundo é crente, entre aspas, né? Mas dentro da igreja, no local do culto, de adoração, todo mundo é crente. Na hora do louvor, todo mundo louva a Deus. Na hora da pregação, a ideia que se tem é que todo mundo está atento à pregação, todo mundo está atento à adoração, todo mundo está atento à reverência de receber da parte de Deus, da parte do Espírito Santo, a graça pela palavra, a libertação, o livramento, uma palavra de conforto, uma palavra de alívio, uma palavra de restauração. Então, a ideia que se tem é que nesse culto, todas essas pessoas que estão ali, que são crentes, estão abertas ao Espírito Santo. Então, ali dentro da igreja é muito fácil ser crente, entre aspas, porque às vezes, né, um esbarrão, um pisar no pé, uma criança correndo, pode tirar a graça e pode fazer com que algumas pessoas venham sair do propósito de estar no Espírito dentro da casa do Senhor e de viver também no Espírito, né? Então, pequenas coisas, pequenos laços podem levar pessoas a se afastarem da comunhão do Espírito Santo, mesmo dentro da casa do Senhor. Então, ele diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Ok? Vamos lá para a introdução. É importante a gente ter esse universo de pensamento, de reflexão sobre todos os assuntos, né? A introdução diz assim: o salvo em Cristo Jesus, desde quando aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, pode passar por diversas situações em sua vida para experimentar o avivamento espiritual. A vida cristã é uma jornada espiritual. Então eu grifei isso aqui. A vida cristã é uma jornada espiritual. O que é uma jornada? Jornada fala de trabalho, né? De uma jornada, um dia de trabalho, uma jornada de trabalho. Então, é trabalhoso. A vida do crente a vida cristã é uma jornada espiritual, um trabalho espiritual. Todo dia nós vamos trabalhando, nos policiando para poder fazer o melhor que concerne a palavra de Deus em nossas vidas. A introdução do contexto e o texto da palavra de Deus na nossa vida é esse trabalho, essa jornada. Por isso que o crente precisa ler a Bíblia todo dia. Todo dia o crente precisa ler a Bíblia, de manhã, ou de tarde, de noite, ou nesses 3 horários, de manhã, de tarde, de noite, refletir e estar meditando na palavra do Senhor, para que essa jornada espiritual possa alimentá-lo e fortalecê-lo de tal maneira que, em vindo os ataques externos com relação às concupiscências, às paixões desse mundo, possa estar atento e firme para resistir nesse momento, no dia mau, como está em Efésios capítulo 6. Amém? Então achei interessante nós grifarmos isso aí. A vida cristã é uma jornada espiritual que começa no dia da conversão e prossegue até a morte, se a pessoa perseverar até o fim. Mateus 10, 22. Não vou ler os versículos não, vou só comentar, para não tomar muito tempo desse estudo, até porque amanhã na escola dominical os irmãos vão ter mais oportunidade de discutir sobre os assuntos tratados na revista. Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel. Eu grifei isso também, né? Na caminhada espiritual, o crente precisa conservar-se fiel, vivendo de acordo com a vontade de Deus. Para isso,
é necessário andar no Espírito. Então, é preciso permanecer fiel. E a fidelidade é uma coisa muito complicada, porque às vezes nós não conseguimos ser fiel ao nosso cônjuge, às vezes nós não conseguimos ser fiel ao nosso pastor, às vezes nós não conseguimos ser fiel ao nosso amigo, às vezes nós não conseguimos ser fiel ao nosso irmão, mas precisamos ser fiel a Deus. E, meu amado irmão, se você não é fiel nesses exemplos que eu acabei de citar há pouco, se você não é fiel em nenhum desses, você não está sendo fiel a Deus. Eu não estou sendo fiel a Deus. Nós não estamos sendo fiel a Deus. Porque a fidelidade a Deus constitui em ser fiel a todas as áreas, em todas as áreas da nossa vida. Se nós somos fiéis a Deus, nós somos fiéis em todas as outras áreas. Então, tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida de infidelidade cotidiana, né, com o cônjuge, com os amigos, com os irmãos, com o ministério, com a igreja, e estão, em contrapartida, por um outro lado, entre aspas, fazendo um trabalho de oração ou de busca do Espírito Santo, ou falando em línguas, ou profetizando, ou fazendo visitas e fazendo evangelismo, e estão, como vou dizer, estão se garantindo no trabalho que estão fazendo, como se esse trabalho mostrasse ou identificasse a fidelidade da sua vida, quando a fidelidade é um conjunto total. Assim como a santidade, muitas pessoas buscam a santidade, mas a Bíblia, pelo contexto da Bíblia, só tem uma pessoa que pode santificar, e essa pessoa é Deus quem santifica. Então, eu sozinho não me santifico, você sozinho não se santifica. Não adianta andar de joelho, não adianta ler a Bíblia, conhecer a Bíblia de trás para frente, não adianta subir ao monte, não adianta ir para a lua, não adianta nada disso. Achando que essas coisas você vai ser santificado por essas coisas. Essas coisas não santificam, o que santifica é Deus. É Deus que santifica. Como que Deus santifica então, pastor? Quando nós nos entregamos a Ele. É o que a lição está falando. É o que a lição vai dizer. Só quando nós nos entregamos a Deus verdadeiramente é que nós conseguimos ser santificados. Porque aí Deus vai trabalhando nossa vida. Vai trabalhando ponto a ponto. Né? A gente vê a vida e a história de Jó. Jó se achava santo. Jó se achava puro. Mas quando veio o problema, ele começou a questionar Deus. Começou a amaldiçoar. E nós percebemos, no contexto da história da vida de Jó, o quanto ele estava errado. E ele mesmo percebe isso. Ele achava que era uma coisa, e não era. E nós pensamos que somos alguma coisa quando nós fazemos alguma coisa pela obra e essa coisa dá certo. Quando, na verdade, irmão, o que dá certo na obra não é causa da minha mão, é causa da mão de Deus. Amém? Não é causa da sua mão, é causa da mão de Deus. E se nós abrirmos o nosso coração de verdade para que Deus trabalhe, né, tirando de nós tudo aquilo que verdadeiramente é contrário à palavra, contrário à vontade dele, como nós vamos estudar na lição, nós já estamos estudando na lição, aí sim seremos santificados pelo Senhor. Ok? É dessa forma que o processo de santificação acontece e o processo de avivamento acontece. O processo de avivamento na vida do crente, o processo de avivamento na vida da igreja, não é gritaria, não é tumulto, não é essa coisa de espalhafatosa. Irmão, me perdoe a palavra espalhafatosa, mas é a palavra que eu achei que veio agora. Não é nada disso, isso não é avivamento. O avivamento está interiorizado, o avivamento está dentro. Quando o crente verdadeiramente cumpre com fidelidade a palavra do Senhor, cumpre com propósito, com amor a palavra do Senhor. De que maneira? Evangelizando, orando, lendo a palavra, cumprindo os frutos do Espírito aqui, com amor, com fé, com longanimidade, bondade. A gente vai ver
o passo a passo aqui na lição. Então, isso é avivamento e isso é uma vida de santidade diante do Senhor. Ok, meus irmãos? Tem muita gente confundindo santidade, muita gente confundindo avivamento com gritaria, com dança, com pulação dentro da igreja. Isso não é avivamento. Isso não é avivamento, irmão. Estejam atentos a isso. Pulação, rodando, gritando dentro da igreja, isso não é avivamento. Creia nisso, creia na palavra de Deus. Isso não é avivamento. Avivamento, irmão, é uma transformação interior na vida do homem e da mulher de Deus. Um homem ou mulher de Deus transformado interiormente, ele age sem que ninguém perceba. E um milagre acontece e as pessoas só verem o milagre. A manifestação pronta do milagre, sem a exibição do canal por onde o milagre passou. Ok? Por onde o milagre passa, ninguém vai saber, porque por onde o milagre passa não está se exibindo, muito pelo contrário, está fazendo como João diz na sua palavra, nesta palavra maravilhosa: importa é que ele cresça e que eu diminua. Quanto mais o servo do Senhor, o homem, o pastor, o missionário, o presbítero, o diácono, os obreiros da casa do Senhor sumirem diante da manifestação espiritual, da manifestação de Deus dentro da igreja, quanto mais eles sumirem, mais milagre vai acontecer. Agora, quanto mais eles aparecerem, mais o espírito contrário vai ter acesso para agir dentro da igreja. Porque um dos pecados capital é a vaidade. Então, quando o homem se torna vaidoso, o diabo está do ladinho dele e vai agir por esse canal. Ok? Então, vamos lá. Número 1. Primeiro tópico. A vida no Espírito. Número 1. Andando em Espírito. O texto do comentarista diz assim: na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver, experimentar. Melhor, a gente tem que até grifar isso aqui. Na Bíblia, o verbo andar tem o sentido figurado de viver. Então, não é só andar, caminhar, é viver, é estar entronizado, arraigado nessa ação, né? Como nós vimos na palavra anterior ali, que eu falei sobre jornada. Então, a jornada de trabalho é um dia de suor, a gente tem que suar, é viver, é estar verdadeiramente entronizado naquilo que é o propósito e a ação do Espírito Santo. Então, é muito mais do que simplesmente andar. Porque andar você vai de um lugar para o outro, vai de um país para o outro. Você andou, você foi, passeou, mas não é andar no sentido de caminhar, é viver, é estar entronizado dentro do negócio chamado Espírito Santo, dentro dessa ação poderosa, né, de estar vivendo pelo poder do Espírito Santo, na manifestação do Espírito Santo, no seguir as doutrinas e as orientações do Espírito Santo, não dar um passo sem que seja orientado pelo Espírito Santo. E é por isso que o versículo 24 da lição, versículo 24, é muito difícil, porque nós temos as nossas paixões carnais, as nossas paixões, as nossas concupiscências, e essas paixões nos distancia os nossos ouvidos de ouvir a voz do Espírito Santo. E nós, mesmo que nós estamos fazendo ou indo na direção oposta à vontade de Deus, com sofrimento, com luta, com muita dor, nós vamos e cedemos ao prazer que nós queremos sentir em ir
para o lugar contrário à vontade do Espírito Santo. Então, para nós, é muito mais fácil nós nos alegrarmos e ficarmos felizes com o nosso corpo, com a nossa alma, a ver o Espírito Santo feliz. Porque quando nós estamos sendo felizes cometendo o pecado, o Espírito Santo está se entristecendo, está sofrendo e está chorando porque eu estou cometendo pecado, porque você está cometendo pecado. Então, se nós tivermos essa compreensão do quanto nós fazemos sofrer aquele que nos ama tanto a ponto de ter entregue sua vida por nós, nós teríamos uma reflexão muito maior antes de cometer tal pecado. E às vezes nós precisamos sofrer muito até aprender a não fazer sofrer o Espírito Santo que habita dentro de nós. Amém? Então, por isso, Paulo escreveu: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, em Gálatas 5,16. O andar em espírito, com E maiúsculo, tem um significado espiritual muito elevado e profundo. É ter uma vida cristã subordinada, olha, à direção do Espírito Santo, pautada nos ditames da Santa Palavra de Deus. É ter uma vida espiritualmente avivada. Romanos 8:1. Então, é como nós estamos falando. Não adianta eu dizer que eu fazer, né, orações e essas orações manifestar um milagre dentro da igreja se eu sou infiel ao Espírito Santo a ponto de permitir que a minha alegria, fazer alegria ao meu corpo, fazer alegria à minha alma, seja maior do que obedecer à vontade do Espírito Santo. Então, não adianta estar agindo com grande poder dentro da igreja e esse poder está voltado ao engrandecimento pessoal da alma daquele que se manifesta, ou que manifesta tais ações poderosas do Espírito Santo dentro da igreja. A misericórdia de Deus é grande. Então, a gente observa que a pessoa que carece do milagre, que carece da libertação, que é liberta pelo vaidoso que ora e que ministra a libertação por causa do amor de Deus pelo oprimido, pelo necessitado. Então acontece o milagre por causa da necessidade do necessitado, não por causa da vaidade, do vaidoso que se expõe e que se manifesta para tal ação dentro da igreja. Isso é muito importante. E mais do que nunca, nós precisamos hoje, né, aprender que o dono da igreja é Jesus, que o que age dentro da igreja é o Espírito Santo e que nós só somos canal e servos para que a obra de Deus se manifeste. É um propósito de Deus que nós façamos essa obra. Que obra é essa? A obra da evangelização, a pregação do Evangelho. Então, é minha função, é meu privilégio, na verdade é o meu privilégio evangelizar, ganhar almas. No Provérbios, Salomão fala que aquele que ganha almas, sábio é. Então é um privilégio muito grande nós podermos evangelizar. E essa evangelização é a manifestação máxima da ação do Espírito Santo na vida daquele que está avivado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo, na fé, na obediência, na fidelidade a Deus e a sua palavra. Então, quanto mais nós evangelizamos, mais nós provamos que estamos cheios do Espírito Santo. Quanto mais nós pregamos o Evangelho para as pessoas que carecem, precisam de ser evangelizados, mais nós provamos que nós estamos avivados. Porque o motivo do avivamento é para pregar o Evangelho. E o poder dessa palavra na evangelização é que vai trazer, o que vai levar, melhor dizendo, a cura e a libertação para aquele necessitado.
Amém, irmãos? Então esse é um propósito. Eu sempre quero pensar com os irmãos elasticamente, né, de tal maneira que a gente possa ampliar o nosso leque de visão da mensagem e da palavra de Deus sobre nossas vidas, para as nossas vidas. Amém? Segundo tópico, por que andar no Espírito? O primeiro tópico foi andando em Espírito. Segundo tópico, por que andar no Espírito? É uma pergunta. E eu grifei aqui, o crente em Jesus deve andar de acordo com o Espírito Santo, para não cumprir os desejos da natureza carnal. Então, por que andar em Espírito? Se nós não andarmos em Espírito, nós vamos andar na carne. Só existe dois caminhar, só existe dois viver, no sentido de caminhar profundo, que a palavra de Deus diz, então só existe dois viver. Ou eu vivo no Espírito, ou eu vivo na carne. Então não existe um terceiro caminho, só existe dois caminhos. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo a carne, que é o maior inimigo da obra de Deus. Não é o diabo o maior inimigo. O maior inimigo é a carne, é o meu desejo, é a minha vontade. O maior inimigo da obra de Deus, o maior inimigo da salvação sou eu mesmo. Porque eu quero as coisas que agradam o meu corpo. Eu quero as coisas que agradam a minha carne. Eu quero as coisas que me satisfazem. Eu quero a melhor comida, eu quero a melhor bebida, eu quero a melhor roupa. Eu quero o melhor prazer em viver nessa terra. E esse melhor prazer vai agradar a mim, a minha carne, a minha alma. Porém, esse prazer, esses diversos prazeres pelos quais a minha alma anseia e deseja, em muito esses prazeres, esses desejos vão estar indo de encontro à palavra de Deus, vão estar indo de encontro ao Espírito Santo que está habitando em mim. E quando eu alegro a minha carne, permitindo essas concupiscências aflorarem e dou vida a esses pecados na minha carne, na minha alma, eu faço com que o Espírito Santo que habita em mim se entristeça. E logo vem o quê? A consequência, que é o pecado. E na consequência do pecado vem o quê? Vem a morte. Então nós queremos fugir. Deus está interessado em nos dar vida. É o que a palavra de Deus diz. E vida com abundância. Mas quando nós cometemos o pecado, quando nós falhamos, nós estamos indo de encontro à vida que Deus está prometendo. E nós estamos indo de encontro à morte, que é a consequência do pecado. Então nós não precisamos viver no pecado. Nós precisamos viver em obediência a Deus para ter a vida eterna. Porque se nós vivemos em desobediência e cedendo às paixões carnais, nós vamos ver o caminho da morte. São tentativas as quais a palavra de Deus nos mostra para tirar o homem do erro, para tirar o homem do pecado, para tirar o homem das suas próprias paixões e concupiscências, que é o que a Bíblia diz. De que se queixa o homem? Dos seus próprios pecados. Então, Deus trabalhando na nossa vida, trabalhando desde Adão, para nos tirar desse mar de confusão espiritual, emocional, sentimental, para nos levar a um mar tranquilo, onde Ele possa nos conduzir à salvação e à paz e à vida eterna. Porque esse mar que nós temos vivido vai nos levar ao naufrágio, vai nos levar à morte eterna, à escuridão eterna. Ok, irmãos? Então a gente precisa ter essa compreensão. Por que andar no Espírito? Então o comentarista continua aqui, ele escreve: escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Olha, que nenhuma condenação há para os que não andam segundo a carne. Então isso é profundo, meu irmão. Eu estava estudando essa lição e eu estava fazendo a reflexão, o quanto eu ando na carne, o quanto eu discuto, o quanto eu
fico nervoso, quanto me chateio, quanto me aborreço. E às vezes pessoas que não têm nada a ver acabam sofrendo com o reflexo da manifestação carnal que existe em mim. E eu estudando essa lição, eu falo assim, Senhor, tem misericórdia de mim, me perdoa, me ajuda a viver no Espírito. Eu preciso aprender a viver no Espírito, reaprender. Eu já vivi isso uma vez e depois isso me fugiu com o tempo. E eu preciso voltar a caminhar, essa caminhada do Espírito Santo, a ter temor, a pautar bem as minhas palavras para que elas não sirvam, né, de gatilho para matar ninguém. E ninguém, nem fora e nem de dentro do meu convívio. Né? Tá é muito difícil, irmão, é muito difícil. E a palavra de Deus, vou repetir, portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, uma condenação há para os que não andam segundo a carne. Então, irmão, faça uma reflexão, irmão. Faça você também uma reflexão. Você está andando segundo a carne? Ou está andando segundo o Espírito? As pessoas que estão ao seu redor, que testemunham essas pessoas dão de você, de que você é um crente que anda segundo o Espírito, é um crente que anda segundo a carne. É um crente brigão, é um crente que discute, é um crente que quer ter razão, é um crente que quer o melhor. O que você tem de testemunho daquelas pessoas que estão ao seu redor? Não é o seu testemunho, o testemunho daquilo que você fala de você que importa, mas é o testemunho que as pessoas falam. Hebreus fala que nós somos rodeados de uma grande nuvem de testemunho, ou seja, o inferno está de olho em nós, o céu está de olho em nós e os homens estão de olho em nós. É o testemunho desses é que vai dizer quem nós somos diante de Deus e quem nós somos diante do diabo. Ok? Então, eu lendo fazendo o estudo dessa lição, eu pedi perdão a Deus. Senhor, tem misericórdia de mim. Me faz voltar a ser o homem de Deus que eu era antes. E melhora o meu estado de servo do Senhor para que eu possa viver uma vida no Espírito e não na carne. Nós precisamos viver no Espírito e não na carne. A cada dia que passa, meu irmão, está muito difícil viver no Espírito, porque nós estamos vivendo num mundo de violência, num mundo em que a mídia está produzindo informação que anela com os desejos e paixões carnais dos quais nós vivemos. Então você está diante de você está uma tela que informa para você tudo aquilo que você deseja, tudo aquilo que é paixão para você. E em contrapartida, nós estamos nessa guerra espiritual, sendo atacados dioturnamente por uma sem número de informações que querem nos afastar da presença de Deus. E muitas vezes nos afasta da presença de Deus, porque você vê uma informação na televisão e você imagina essa informação. Você vê uma imagem, você imagina a ação da paixão, da concupiscência, da sensualidade dentro daquela imagem que você vê. Então, irmão, nós estamos uma batalha diária, cotidiana. Nós precisamos vencer essa batalha. Nós precisamos ter a mente de Cristo. Meu Deus, para ter a mente de Cristo está difícil, está muito difícil. Mas precisamos lutar. Em Apocalipse as cartas, o Senhor falando as cartas, ele diz ao que vencer. Se o Senhor diz ao que vencer, é porque é uma luta, é uma guerra muito grande. E eu preciso vencer, meu irmão. Você precisa vencer. Nós precisamos vencer. Nós ainda não vencemos. Nós ainda não estamos salvos, literalmente. Nós estamos num processo, caminhando para a salvação. Nós aceitamos a Jesus. O nosso coração, a nossa mente
diz que nós somos salvos, mas nós estamos lutando, nós estamos na briga. Nós cremos, eu creio, você crê que se nós morrermos agora, o Senhor Jesus Cristo nos leva, nos ampara, nos cuida de nós. Mas nós estamos lutando. Hoje é esse momento, é agora que nós cremos que morrendo agora, Jesus nos leva agora. Mas e amanhã? Daqui a 10 minutos? Daqui a 1 hora? Será que nós estamos com essa convicção, com esse sentimento fortalecido pela palavra de Deus, pela fé de que nós verdadeiramente somos servos do Senhor e que somos salvos? Então, a cada momento, essa batalha, o tempo todo, eu estou ministrando aqui para os irmãos, mas a batalha espiritual é muito grande. Então, eu estou sendo atacado, minha mente está sendo atacada, meu coração está sendo atacado, um monte de informações as quais eu tenho para me atacar, para contradizer, para me contradizer e contradizer a palavra do Senhor dentro da estrutura espiritual que eu conheço, que eu tenho na minha vida. Então nós somos atacados o tempo todo, muito atacados. E nós precisamos vencer esses ataques, vencer essa batalha. E nós só vamos vencer essa batalha quando nós deixarmos de sermos nós mesmos. Só assim é que nós vamos vencer essa batalha. O Senhor Jesus Cristo, ele dá um exemplo, ele diz assim: se o grão do trigo caindo no chão não morrer, não pode dar fruto. O que é que isso sugere para nós? Nós somos esse grão. Enquanto nós, como grãos, estivermos vivos, ou seja, sentindo o vento, sentindo a terra, sentindo a atmosfera, enquanto nós estivermos sentindo o que o mundo transmite para nós não vamos dar fruto. Nós só vamos dar fruto quando nós morrermos. Uma pessoa que está morta, ela não sente mais nada deste mundo. E é isso que precisa acontecer comigo, é isso que precisa acontecer com você, meu. Nós precisamos morrer para este mundo, de tal maneira que nós não venhamos sentir mais nada desse mundo. Quando nós morrermos para o mundo, nós podemos dar fruto para o mundo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Número 3. Como andar em espírito? Claro, está falando o tempo todo, né? Que tem que andar no espírito. Por que andar no espírito? Agora, como andar no espírito? Como é que é esse negócio de andar no espírito? E a resposta que o comentarista aqui dá parece até brincadeira. Ele faz a pergunta, no terceiro ponto, ele diz: como andar no espírito? E a resposta que ele dá, ele diz assim: não é fácil andar no espírito. Então você está perguntando, eu estou perguntando: meu Deus, como andar no espírito? E a resposta que ele tem para mim e para você: não é fácil andar no espírito. Então não é fácil, meu irmão, não é fácil. Jesus Cristo ele foi categórico, clássico. Ele disse: quem quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, meu irmão, é carregar a cruz, é levar a cruz. Quer andar no Espírito? Então não é fácil não. Pega a tua cruz e vai atrás de Jesus. Vamos atrás de Jesus. Ele pegou a cruz dele e levou. Vamos levar a nossa. E o que estava na cruz de Jesus? Os meus e os seus pecados. O que está na minha cruz? Os meus pecados. Está ali. Eu estou carregando. Preciso carregar, preciso levar. Então, desfazer dela, não tem como desfazer. Eu precisar levar, venci esses pecados. Eu vou ter que apresentar a Jesus: Senhor, eu venci esses pecados. O Senhor levou os meus pecados na sua cruz. Eu estou aqui com a minha cruz, eu venci os meus pecados por causa da ação do Senhor na cruz do Calvário. Então, irmãos, não é um processo fácil. Ninguém disse que seria fácil, mas é um processo que precisa ser feito na minha e na sua vida. Nós precisamos aprender a viver no Espírito. Nós precisamos aprender a carregar aquilo que é nosso, mas que nós podemos vencer dia a dia se nós entregarmos a nossa vida a Jesus. Voltando ao Colossenses, Paulo aos Colossenses, o que ele diz? Se alguém está em Cristo,
Primeiro ele fala em capítulo 3, né? Se alguém está em Cristo, está em Romanos. Romanos ou Gálatas? Agora fiquei em dúvida. Mas Colossenses ele vai dizer que nós devemos buscar, em capítulo 3, buscar as coisas que estão em cima, onde Cristo está. Então, se nós estamos buscando e nos apegando às coisas que são da terra, nós não vamos ter espaço na nossa vida para o Espírito Santo trabalhar. Mas quando nós buscamos as coisas que estão de cima, então nós temos espaço para o Espírito Santo trabalhar, porque nós não estamos vendo, nós não estamos no plano terreno, plano terrestre, nós estamos no plano espiritual. E Cristo vai nos mostrar as coisas que estão em cima para que nós possamos andar nelas, de tal maneira que nós possamos vencer a nossa batalha espiritual carnal. E depois ele vai dizer que nós temos que o quê? Fazer o quê? Mortificar os vossos membros. Então, existem algumas coisas na fala de Paulo sobre aquilo que nós temos que mortificar, são as coisas, a prostituição, a impureza, a lascívia. Isso faz parte de nós, isso está entranhado em nós, arraigado em nós, isso está em nós. Nós não temos como não sermos prostitutos, não sermos lascivos, não sermos vivermos uma vida de pecado, não temos como viver sem pecar, nós não temos, não existe homem que possa dizer eu vivo sem pecar, não tem como, porque faz parte da minha vida, faz parte da sua vida. Porém, o que o irmão Paulo está falando, orientando para nós? Eu tenho que fazer o quê? Matar esse desejo, matar esse pecado todo dia. Todo dia ele vai vir, irmão. Todo dia eu vou ter vontade de pecar, mas todo dia eu tenho que fazer o quê? Mortificar essa vontade. Todo dia. Todo dia o pecado vai vir, meu irmão, sobre a sua vida, mas você tem que mortificar, matar. Existem outras coisas que nós podemos despojar, ou seja, jogar fora. Não faz parte de nós, não está enraizado em nós. Então nós podemos jogar fora. Nós não precisamos carregar. E ele fala sobre o quê? A ira, a cólera. Nós não precisamos carregar na nossa vida. Nós podemos despojar disso. Mas aquilo que faz parte, que está arraigado em nós temos que mortificar, matar. Vem o desejo, vem a informação. O diabo ele tem um universo imenso de informação para nos tirar, para nos atrair ao pecado. Mas toda vez que ele trouxer a informação do pecado para nós temos que negar, não aceitar, fugir, nos afastar dessa informação e desse propósito maligno na minha e na sua vida. Amém, irmãos? Então ele diz, não é fácil. Infelizmente, a inclinação da natureza carnal, herdada de nossos primeiros pais, inerente a todos os seres humanos, faz com que busquemos as coisas que não agradam a Deus. Eu estava falando. Quando as pessoas aceitam a Cristo como Salvador, tornam-se novas criaturas pelo processo salvífico do novo nascimento. Tornar-se uma nova criatura não significa aceitou a Jesus, tornou-se uma nova criatura. Ou o propósito, entre aspas, é que essa pessoa se tornou uma nova criatura. Mas para se tornar verdadeiramente uma nova criatura, precisa largar tudo aquilo que fazia antes. É o milagre da transformação. Então, Jesus Cristo, o primeiro milagre de Jesus Cristo é sobre transformação. Ele transformou a água em vinho. Ou seja, quando uma pessoa aceita Jesus, ela precisa ser transformada. Não mudar de direção, mas ser transformada. E essa transformação, irmão, é um processo paulatino. Ele vem se dando à medida que a pessoa vai convivendo com os outros crentes, vai convivendo com a igreja, vai convivendo com a palavra, vai convivendo com a oração, vai convivendo com os trabalhos da igreja, a escola dominical. Então, aí a pessoa vai sendo transformada poderosamente pelo poder que está embutido nesse processo todo, o Espírito Santo e a palavra de Deus na vida dessa pessoa, na nossa vida. É assim que aconteceu conosco. Nós fomos sendo transformados, estamos sendo transformados pelo poder do Espírito Santo, à medida que nós vamos
dando espaço para o Espírito Santo agir na nossa vida. Então, a princípio, nós aceitamos a Jesus. Aí a gente vê as pessoas falando em línguas estranhas. E a gente busca, então parte para a busca do batismo com o Espírito Santo. Aí nós somos batizados com o Espírito Santo. É mais um revestimento, mais uma capacitação para que a gente possa seguir e sermos verdadeiramente cheios do Espírito Santo. Então, cada vez nós vamos dando mais. Mas é sempre mais que o Espírito Santo que Deus vai exigir de nós. Se a gente dá, perdão, se a gente dá a nossa mão para Cristo, Ele quer o nosso corpo, Ele não quer a nossa mão, Ele quer o nosso coração, Ele quer o nosso corpo, quer a nossa mente, Ele quer tudo nosso. Nossa respiração precisa ser tudo de Cristo, tudo de Deus. Você vai lembrar do nosso irmão Abraão. Primeiro Deus pediu a ele para sair da terra, da parentela dele. Depois Deus pediu para Abraão para se livrar do seu filho. Depois Deus pediu Isaac. Olha só, é um passo progressivo. Primeiro passo, sai da terra. Depois manda embora esse filho. Como é que vai mandar embora um filho, um rapaz, uma pessoa que já tinha alcançado, colocado no coração amor por aquele jovem? Mas manda embora. Deus mandou e ele obedeceu. Depois, mais na frente, ei, vem cá, eu quero seu filho. Quanto mais você dá, mais Deus exige de você, irmão. E quanto mais você dá e Deus vai exigindo, mais Ele vai manifestando em você a graça dele, como manifestou a graça dele no irmão Abraão, no irmão Isaac, no irmão Jacó. Então, é um processo contínuo. Quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais Deus se aproxima de nós. E mais nós somos agraciados em vivermos uma vida de fé e de graça e de avivamento, avivada na presença do Senhor. Amém? Glória a Deus. Ele diz ainda, entretanto, elas precisam cultivar, essas pessoas que nasceram de novo, elas precisam cultivar, olha a palavra, cultivar. O que é cultivar? Cuidar. O agricultor conhece bem, sabe muito bem o significado etimológico da palavra cultivar, né? Então ele diz, entretanto, essas pessoas que aceitaram a Cristo, precisam cultivar o relacionamento espiritual e perseverante com Deus. Então cultivar o quê? Cuidar, todo dia tratar, é todo dia orar, é todo dia ler a Bíblia, é todo dia conversar com Deus, é todo dia abrir um espaço na sua vida, na sua agenda, para estar com Deus, pela manhã, à tarde, à noite, a hora que você achar mais conveniente, mas você precisa manter um relacionamento íntimo e direto com Deus. Nós precisamos de manter esse relacionamento. E não é fácil, porque nós somos atraídos, o inimigo ele não deseja a nossa comunhão com Deus, então ele vai nos encher de atividades para que nós não tenhamos tempo para buscar a presença de Deus através da leitura da palavra, através de momentos de oração, através de um momento de conversar com Deus, conversar com Deus, amigo. Tem um momento de oração. Se tem um momento de oração, eu quero ser bem claro com você. Esse momento de oração, aquele momento de oração que você acorda, dobra os joelhos e agradece a Deus pela noite, ou à noite você dobra o joelho e agradece a Deus pelo dia, esse momento de oração. Mas não estou falando esse momento de oração, estou falando um momento de comunhão com Deus, de falar com Deus. Você está andando na rua, ou você está em casa sentado, está em casa sozinho, e começa a conversar com Deus, a falar com Deus, com seu amigo, ele está ali do seu lado. Então conversa com ele, chama o Senhor, fala dos seus problemas, da sua dificuldade. Um momento de oração é um momento de oração. A gente precisa ter um momento de oração em que a gente ora pelos nossos familiares, ora por nós mesmos, ora pelas nossas causas, pelo nosso trabalho. A gente ora por um monte de coisa. Esse é um momento de oração, um momento de petição, um momento de adoração. Esse é o momento. Mas conversar. Como você conversa com a sua esposa, como você conversa com o seu amigo, como você conversa com o seu patrão, como você conversa com o seu irmão. É uma conversa. Senta, Deus, senta aqui, eu quero conversar com o Senhor. Senhor,
eu estou vivendo assim, assado, eu estou sentindo isso, um amigo, né? Como você se sentaria na sala de um psicólogo, ou na mesa de um psicólogo, né? No divã de um psicólogo, conversar e falar de você para Deus, falar dos seus sentimentos, do que você sente, falar, parlamentar com Deus. E você vai ver a transferência de paz que você vai sentir quando você começa a se relacionar com Deus, tendo-o como seu amigo particular das horas mais importantes da sua vida. Isso é viver uma vida de avivamento. Amém? Número 2, o segundo tópico, melhor dizendo, o confronto entre a carne e o espírito. Número 1, carne e espírito. Em termos espirituais, é a maior luta da vida do crente salvo. A luta da carne contra o espírito. Nós estamos o tempo todo, eu estou o tempo todo, desde o início, falando sobre essa batalha, sobre essa luta. É o tempo todo, eu e você, o servo do Senhor crente, lutando. Porque a carne é forte e trabalha contra o espírito. Ok? E o espírito ele está como se solto em nós. A carne está presa em nós, mas o espírito é como se estivesse solto. É preciso que eu negue a carne para que o espírito se aproxime. Se eu não negar a carne, o espírito se mantém solto e distante. Então, quanto mais eu nego a carne, mais o espírito se aproxima e toma posse das vontades da alma, para que a alma não produza para a carne as suas vontades e os seus desejos. Né? Então essa batalha aí é direta. Número 2, as obras da carne. Então aqui o comentarista ele vai dizer, em termos bíblicos do grego, sarx, a carne é a natureza caída do homem, cuja a inclinação é a prática do que não agrada a Deus. Então, a nossa natureza, como eu falei aqui, Paulo diz, a gente vai aqui em Gálatas, em Colossenses, a gente estava falando há pouco, são ações ou características que fazem parte de nós, e essas características nós precisamos impedi-las na nossa vida para que possamos viver uma vida de comunhão e paz diante de Deus. Então essa batalha, né, da carne em nós não vamos vencer essa batalha se não dermos lugar ao Espírito Santo na nossa vida. É preciso que o Espírito Santo esteja trabalhando em nós o tempo todo para que a gente possa vencer a carne, a nossa carne. Existe, eu sempre falo, esses dois livros. Esses dois livros importantes que todo crente deveria ler. A verdade é essa, todo crente deveria ler esses dois livros. Um livro é Transformados pelo Poder do Espírito Santo, de Tim e Devlin LaHaye. Transformados pelo Espírito Santo. E o outro livro é Controlado pelo Espírito Santo, dos mesmos autores, Tim e Devlin LaHaye. Então, irmãos, tanto transformado como controlado só pode ser por quem? Pelo Espírito Santo. Aí você vai saber quais são as suas características, quem você é no mundo espiritual. Vai trabalhar os quatro principais temperamentos, o fleumático, o colérico, o sanguíneo e o melancólico. Então são temperamentos, você vai descobrir quem você é nesse temperamento para que o Espírito Santo possa agir melhor. Você conhecendo quem você é, você tem condições de dar mais oportunidade ao Espírito Santo de agir na sua vida e fugir desses ataques
da carne, dessas informações que o inimigo lança sobre nós, ok? E aí sim vencer essa batalha espiritual. Número 3 aqui, o avivamento pelo fruto do Espírito. Então, chegamos lá. O fruto do Espírito. Os dons e frutos do Espírito são características essenciais para a vida e o caráter cristão. Portanto, vida e caráter cristão. Tem muito cristão que tem um caráter duvidoso, né? Tem uma vida duvidosa, um caráter duvidoso. É cristão, mas tem uma vida e um caráter duvidoso. Então a gente precisa ter verdadeiramente o Espírito Santo em nós e dar lugar ao Espírito Santo para ter o nosso caráter, a nossa vida transformada pelo poder, por esse poder maravilhoso do céu. O uso dos dons espirituais, sem a prática do fruto do Espírito, pode ser apenas uma demonstração de egoísmo e exibicionismo. Nós já falamos, muitas pessoas, entre aspas, recebeu o dom da cura, recebeu o dom da libertação e, por ser muito usado nisso, acha que isso é sinal de fruto do Espírito, mas não é. Isso é um dom do Espírito Santo, que foi dado para a igreja. Toda a igreja tem os 9 dons. E o dom é para o que for útil. Então, se a pessoa se apresenta com esse dom, ela está sendo somente um egoísta, um exibicionista, como nós já falamos na introdução. Nem todos os cristãos são portadores da graça dos dons espirituais, ou seja, ser usado sempre por esses dons espirituais, mas todos devem experimentar e testemunhar, o fruto do Espírito em sua vida. Então, o dom do Espírito Santo é elementar, porque o dom do Espírito Santo é para a igreja. Então, se você é a igreja, você tem um dom. Se o dia que for útil e Deus precisar usar um dos 9 dons, o dia que for útil, você estiver na brecha, você vai ser usado. Agora, o fruto não. O fruto é uma característica que tem que estar no crente, tem que estar em mim, tem que estar em você. Você e eu temos que ter o fruto dos filhos, esses 9 frutos aqui que foram mencionados. Ok? Ele continua, e eu grifei tudo isso. Um cristão não pode dar bom testemunho sem a unidade do fruto do Espírito. Não pode ter amor sem ter fé. Não pode ter gozo, alegria e não ter benignidade ou temperança. Então, está ligado uma coisa com a outra. Não existe essa fé, e essa fé é profunda. Tá bom? Vamos falar um pouquinho da fé no próximo tópico. Não pode ter amor, esse amor é profundo. Não pode dizer que tem amor e não tem fé. Não pode dizer que tem fé e não tem amor. Ou bondade. Então, é um processo, está ligado. Esses frutos do Espírito estão ligados. Ou você tem todos, ou você não tem nenhum. Ok, irmãos? Ou eu tenho todos, ou não tenho nenhum. E se nós não temos, nós precisamos buscar ter os frutos. Né? Tem muita gente buscando tanta coisa na igreja. Tem pessoas buscando na igreja casamento, tem pessoas buscando na igreja emprego, tem pessoas buscando na igreja porta de trabalho, tem pessoas buscando na igreja ministério, né? Tem pessoas buscando na igreja tanta coisa, enquanto deveria estar buscando os frutos do Espírito Santo. É aquilo que nós devemos buscar, o fruto do Espírito Santo. E aí vem o segundo tópico aqui do terceiro ponto, que diz assim, os 9 aspectos do fruto do Espírito, que foi relatado. E o que a gente vai falar rapidamente, mas grifando os pontos importantes, que são todos importantes. Eu marquei todos eles aqui. Na Bíblia, amor ou caridade, do grego ágape, é mais que filantropia, pois significa o verdadeiro amor, como sinônimo do amor ágape,
o amor de Deus no coração do homem. Então, o amor de Deus no coração do homem. Tudo são palavras profundas, né? E a nossa língua portuguesa, irmão, ela é uma língua muito rica, mas por causa da comunicação do brasileiro, né? O brasileiro tem um sem número de informação não verbal que acaba perdão, que acaba desvalorizando a nossa língua, a língua portuguesa, sem contar a gíria. A gíria, ela destrói com a língua portuguesa. Então, quando está falando aqui o amor de Deus no coração do homem, o amor de Deus no coração do homem, esse amor ágape, é muito profundo. Existe dentro de cada um de nós, de cada ser humano, existe esse amor de Deus, onde eu falo sobre a felicidade. Meu Deus, perdão, meus irmãos. Quando eu falo sobre felicidade, existem algumas pessoas que pensam que para elas serem felizes, elas precisam de alguém, ou a felicidade delas está ligada a uma outra pessoa. Ou seja, algumas pessoas pensam que a felicidade delas está em achar a sua cara metade. Outras pessoas acham que a felicidade é o filho, o bem-estar do filho, é a promoção do filho, o crescimento do filho. Então, aquilo é a felicidade para essa pessoa. E está direcionando a felicidade para o lado errado. Porque esse amor de Deus no coração do homem é que nos faz ser felizes. A felicidade, ela não está fora de nós, a felicidade está dentro de nós. Então nós somos seres humanos, nós estamos vivos. E essa vida que nós temos é o maior ar de felicidade que nós temos. Então nós somos felizes, primeiro, nós somos felizes com nós mesmos. Precisamos ser felizes com nós mesmos. Nós não precisamos de marido, de esposa para ser feliz. Nós não precisamos de ter irmãos para ser feliz. Nós não precisamos de ter filho para ser feliz. Nós somos felizes, precisamos ser felizes com nós mesmos, porque o amor de Deus está dentro de nós. E esse amor de Deus é que nos faz feliz. Então, quando nós entendemos isso, nós começamos a viver melhor. Porque se nós conhecermos o amor de Deus que está dentro de nós, nós podemos amar o outro. Nós não vamos conseguir amar o outro se nós não soubermos que temos o amor de Deus dentro de nós e que esse amor de Deus que está dentro de nós está dentro do outro também. Então, quando as pessoas casam, estão enamoradas e casam, elas vão completar uma alegria do relacionamento, do ato conjugal, uma alegria, uma felicidade nesse ato conjugal. Mas elas são felizes individualmente, precisam ser felizes individualmente. Não pode depender, a esposa não pode depender de ser feliz por causa do marido. Se o marido não fizer ela feliz, se o marido trair ela, pronto, ela vai ser uma pessoa infeliz. Se a esposa trair ele vai ser uma pessoa infeliz. Não, a felicidade está dentro. Eu não posso me trair. Você não pode se trair. Então, se nós nos trairmos, nós estamos traindo o amor de Deus que está dentro de nós. Isso provoca tristeza. E o objetivo de Satanás é exatamente isso. Quando ele nos conduz a fazer e a cometer os pecados que a nossa carne almeja, que a nossa carne deseja. Porque esse pecado vai produzir em nós o quê? Uma tristeza. Porque dentro de nós está o amor de Deus. E quando essa tristeza no coração é por quê? Porque o amor de Deus está dentro de nós. E nós conhecemos a palavra, e nós pecamos. Então vem a tristeza, a angústia, o desespero, né, dentro desse ser humano que cometeu o pecado. O sofrimento que sofreu o nosso irmão Pedro. Então isso é muito profundo, muito profundo. E continuando, ele diz, aí tem os versículos aqui, né? Mas eu não vou ler, como eu falei, não vou ler. Aí ele vem, gozo, então amor, gozo. O que é o gozo? É a alegria produzida pelo Espírito Santo.
Então, quando você está alegre, ou melhor, você não precisa estar triste, porque você tem o gozo do Espírito Santo na sua vida. O Espírito Santo habita em você. Então você não precisa viver uma vida de tristeza. Se recebe uma informação de tristeza, essa tristeza não pode permanecer dentro de você. Até porque é um espírito que vai querer se apoderar da sua alma, te prendendo na angústia, na tristeza. Mas você tem o Espírito Santo de Deus. Normalmente, essa informação de tristeza chega em nós na morte de um ente querido, né? De um parente. A gente fica triste quando a pessoa é brutalmente assassinada. Você vem aquele sentimento de tristeza, de angústia pelo mundo que nós estamos vivendo. Mas essa coisa não pode permanecer dentro. É um sentimento, é reflexão da ação ocorrida, mas não pode permanecer dentro de você, porque você tem o gozo do Espírito Santo, a alegria do Espírito Santo. E a alegria do Espírito Santo é a nossa força. Amém? Aí ele vem gozo, Espírito Santo. Aí, outra palavra, paz. É a paz de Deus que excede todo entendimento. Existe uma paz dentro de nós. Então, o mundo vai tentar provocar o desespero em nós. Vai tentar tirar a nossa paz. Mas existe a paz em nós. Se nós temos o Espírito Santo, se ele habita em nós, então o Espírito Santo é vestido de toda essa característica, de todos esses frutos. Se ele está em nós, então é preciso que nós venhamos permitir que, pelo Espírito Santo, a nossa vida, a nossa alma, ela tenha paz. Aí vem, continuando, longanimidade. Longanimidade é a paciência para suportar as adversidades e os defeitos dos outros. Então, a longanimidade, longo ânimo. Nós precisamos ter esse longo ânimo. Nós somos contradizidos, eu estou inventando palavras, todos os dias da nossa vida, no trabalho, no ônibus, na condição, né? No trânsito, o tempo todo nós somos atacados para tirar o nosso ânimo. São pessoas que são difíceis que nós convivemos com muitas pessoas difíceis, nós também somos difíceis, né? A verdade é essa, eu sou difícil, e nós convivemos com pessoas difíceis, de temperamento difícil, mas nós precisamos respeitar e amar essas pessoas, respeitar as limitações dessas pessoas, porque nós também somos limitados e temos um sem número de limitações. Se não fosse Deus trabalhando na vida das pessoas que estão ao nosso lado, ninguém nos suportaria. Assim, também Deus coloca esse mesmo sentimento em nós, essa longanimidade, para que nós possamos suportar a dificuldade dos outros. Amém, irmãos? Longanimidade, benignidade é a qualidade de quem é benigno, bondoso, complacente, perdoador. Meu irmão, nós não tínhamos condição de sermos perdoados, mas o Senhor nos perdoou porque Ele é bom, Ele é muito bom. Então, como o Senhor respondendo a Pedro, já não digo mais que você tem que perdoar 7, mas 70 vezes 7. Então fez com você, meu irmão, fez comigo. Perdoa, perdoa. Perdoa porque é mais fácil perdoar do que conviver com o sentimento de não perdoar alguém. Isso é experiência própria, eu convivi com isso durante muito tempo. Eu não perdoava uma pessoa de jeito nenhum, mas de jeito nenhum mesmo, pelo mal que ela me fez, né? Mas depois o Espírito Santo trabalhou na minha vida e eu verdadeiramente me libertei da angústia de não perdoar alguém pela sua limitação, pela sua fraqueza, pela sua condição. Então, é melhor perdoar, viver tranquilo, do que carregar o peso do não perdão
na sua própria alma. Amém? É bondoso. Glória a Deus, benignidade. Fé não é a fé natural, mas a produzida pelo Espírito Santo no coração dos que creem em Deus. Essa fé, irmão, é o que a Bíblia, no hebraico, vem dizendo emuná. A emuná é uma fé de dentro para fora. É a fé da convivência, aquilo que eu estava falando, do relacionamento. Quanto mais você convive com a pessoa, mais você crê na fala dessa pessoa. Então, você convive com a pessoa durante muito tempo, então você conhece as características dessa pessoa, você sabe o tom da voz, você sabe o sorriso dessa pessoa, você sabe o cheiro, o perfume que essa pessoa usa. Então, isso está dentro de você em relação ao outro. E essa fé, essa emuná, é exatamente isso, é a convivência com Deus, né, que o povo de Israel tinha. O povo de Israel conviveu com Jeová durante os 40 anos de travessia no deserto. Então, eles tinham a característica de Deus na vida deles, na história daqueles que verdadeiramente seguiam com fé ao Senhor, por causa dos milagres e da ação de Deus na vida deles. Então, quando a gente começa a ter essa intimidade de conversar com Deus, você vai sentindo, conhecendo mais profundamente Deus e a ação de Deus na sua vida e na vida daquilo que você tanto almeja, que é viver uma vida do Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Mansidão diz respeito àquele que é manso, sinônimo de brandura, de gênio afável, sossegado, dócil. Então, manso é o que eu preciso ser. Preciso ser manso. Às vezes tem algumas coisas que me aborrecem profundamente, meu irmão, minha irmã. Então eu preciso ser manso. Às vezes no trânsito, às vezes dentro da igreja mesmo, tem algumas coisas que me aborrecem profundamente. E às vezes a fala sai da boca e eu sei que isso vai acabar ferindo, machucando alguém. Então eu preciso ser manso. Eu preciso respeitar a limitação, a dificuldade. Eu preciso fazer uma leitura maior da situação para não me expor e nem expor as pessoas que estão envolvidas na situação. Então a gente precisa dessa mansidão, dessa doçura, de estar sossegado diante do trauma, diante do problema, né? Centrar, fazer a leitura, fazer uma análise antes de verbalizar qualquer palavra involuntária até às vezes, né? Então nós precisamos desses dons na nossa vida. E esses dons, meu irmão, minha irmã, ele está em nós, está dentro de nós. É preciso que a gente coloque esses dons para fora, permitindo que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida, né? Aí eu quero lembrar aos irmãos, quando o anjo chegou para Maria, para a jovem Maria, falou que ela ia gerar Jesus, né? Então dentro de Maria estava Jesus. E o anjo falou que quando ele nascesse, ele ia curar, ele ia ressuscitar, ele ia salvar, ele ia fazer os milagres e as maravilhas. Então o Espírito Santo, ou seja, o mesmo Jesus que estava dentro da Maria, o Espírito Santo que estava dentro da Maria, está dentro de mim, irmão, está dentro de você. E ele precisa fazer o quê? Precisa nascer. Quando ele nascer, quando o Espírito Santo está em mim, quando o Espírito Santo está em você, nascer, vai acontecer o quê? Vai acontecer que os milagres vão acontecer automaticamente. Aí o que Jesus fala lá em João, que nós faremos coisas maiores do que ele. Por que nós faremos coisas maiores do que ele? Porque o Espírito Santo está dentro de nós. É preciso que eu creia nisso, preciso que você creia nisso. Nós não vamos fazer por exibição, nós vamos fazer por temor,
por obediência, com muito temor e muito temor diante de Deus, permitindo que esses frutos aconteçam na nossa vida. Que a gente tenha todos esses frutos em abundância, de tal maneira que, ao nós passarmos, haja uma reflexão ao redor dessa transformação que nós somos. Nós somos seres comuns, pessoas comuns, mas de nós precisa sair virtude, como saía de Cristo, que foi aquele que saiu de Maria. Então eu preciso sair de mim o Cristo, é preciso sair de mim o Espírito Santo que está dentro, é preciso que ele tome a forma para que o mundo reconheça que a igreja de Cristo é viva e está atuante, não por causa da pessoa do pastor Paulo, do irmão José, da irmã Maria, do irmão Antônio, não é por causa dessas pessoas, mas porque o Espírito Santo nessas pessoas faz a obra de Deus acontecer. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos lá para a conclusão. Nós já temos aí um tempo. A conclusão eu grifei ela toda, irmão. Diz assim, ó, crentes avivados são beneficiados com grandes bênçãos da parte de Deus, pois eles andam em espírito e não andam conforme as concupiscências da carne. Então, existe um benefício da parte de Deus para os crentes avivados. Existe um benefício. Além dos dons espirituais, eles têm o fruto do Espírito: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Por isso, Deus concede bênçãos em abundância entre os crentes que andam e vivem no Espírito. Que bênçãos são essas? Que bênçãos são essas? O Senhor ele diz, os sinais seguirão os que crerem. Os sinais seguirão. Então, se eu creio, se eu estou cheio do Espírito Santo, cheio dos frutos do Espírito Santo, os sinais vão acompanhar, meu irmão, minha irmã. Veja que profundidade tem a palavra de Deus. A palavra de Deus é muito profunda. Os sinais vão nos acompanhar se eu estiver cheio do Espírito Santo, se eu estiver com os frutos do Espírito Santo. E para terminar, Efésios 1:3, que ele diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Então nós já fomos abençoados, nós já estamos abençoados, nós somos abençoados. É preciso que a gente viva essa bênção nesse mundo. E o que o inimigo está fazendo é tirando a nossa visão dessas bênçãos, tirando a nossa ótica do propósito de Deus, que foi trazer para nós essa bênção desses estudos de avivamento para a igreja. Que Deus abençoe você, meu amado irmão, que Deus abençoe você, minha amada irmã. Me perdoe a limitação, o tempo também, mas que o Espírito Santo possa, amanhã na escola dominical, abençoar cada um de vocês rica e poderosamente. Amém? Que Deus abençoe a todos. Eu quero orar por você. Deus, abençoe esse irmão, essa irmã que participou desse estudo, desse pensamento. Ajuda eles. Me ajuda também, Senhor, a viver uma vida em que nós possamos estar cheios do fruto do Teu Espírito Santo. E que o Espírito Santo, ó Deus, possa compartilhar a bênção do Senhor em cada uma das nossas vidas. Na minha vida, na vida dos meus irmãos. Abençoa-nos a todos nós. É assim que eu oro e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você foi abençoado, está sendo abençoado, compartilha esse estudo, compartilha essa palavra com outros irmãos e que Deus te abençoe.